abrir a palavra do Senhor no Salmo número 100. Salmo número 100. Meus queridos, nós vamos ler apenas, as crianças vão permanecer hoje, na ceia. Vamos ler apenas o primeiro versículo. É onde nós vamos focar mais a nossa reflexão breve nessa noite. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Vamos repetir todos, queridos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Meus queridos, todos nós gostamos de nos relacionar com pessoas que têm um sentimento de gratidão. Em contraposição, é ruim a gente se relacionar com pessoas que só vivem reclamando da sorte, murmurando de tudo, nada presta. Então é muito bom, é muito agradável a gente conviver com pessoas que são gratas, pessoas de fé, pessoas positivas. Tudo vai dar certo. Deus, até um jargão já entre nós, Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, Deus dá a direção certa, Deus é soberano. Tudo vai dar certo depois. No final, tudo vai dar certo, porque Deus está no controle. É bom nós convivemos com pessoas assim, gratas a Deus. E isso não faz bem só para as pessoas que nos cercam, mas isso faz bem para nós mesmos. Porque assim como faz bem para nós mesmos, temos um coração grato, confiante, desculpa. Assim como, alguma coisa me distraiu aqui. Assim como nos faz bem termos um coração confiante, positivo, de que as coisas irão se encaixar, de que as coisas irão dar certo, também nós dividiremos isso para as outras pessoas. Nós levantamos o ânimo e a fé, a confiança das pessoas que nos cercam. Então é saudável para nós e também saudável para os outros. Meus queridos, este salmo é um salmo assim, um salmo todo de gratidão a Deus. É um salmo de ação de graças a Deus. Um salmo que agrada o coração de Deus. Nós não vamos discorrer sobre todo ele, apenas o primeiro versículo, mas todo ele é um texto de ação de graças ao Senhor. E o que nós aprendemos nesse primeiro versículo aqui, igreja? A primeira lição é que celebrar é uma ordem. Celebrai é uma ordem. Está numa condição verbal no original e implica numa ordem. O que isso significa? Significa que Deus não está dando uma sugestão aqui. Deus não está dando uma orientação. Deus não está dando um conselho.
Deus está dando uma ordem: celebrai. Celebrai. Se é uma ordem, toda ordem espera um cumprimento, uma resposta de obediência. Se é uma ordem e eu não obedeço, significa que eu estou em pecado de desobediência. Porque, repito, toda ordem espera uma resposta de obediência. É como você dá uma ordem para o seu filho, o seu subordinado, você espera, você aguarda que a coisa seja feita. Filha, lava essa louça. Filho, faz isso. Fulano, faz aquilo. Você sai e você está esperando que aquilo seja feito. Você não disse: olha, fulano, se der, você faz isso para mim. Se você não estiver muito cansado, você faz isso. Se você estiver com disposição, você faz isso. Aí você chega, a coisa não está feita. E aí a pessoa vai dizer: eu estava muito cansado. Beleza. Você disse se não tivesse muito cansado. Você disse que com indisposição. Você não deu uma ordem. Celebrai é uma ordem. E toda ordem espera um cumprimento. Segunda lição que nós aprendemos aqui, queridos, é o verdadeiro sentido da celebração. Ou seja, o que é exatamente celebrar? Celebrar significa honrar. Honrar publicamente. Elogiar publicamente. Exaltar publicamente. Fazer cerimônia publicamente. Cerimônia solene, para que outros vejam. Celebrar é proporcionar ao celebrado aquilo que vai agradar ao seu coração, preencher o seu coração, satisfazer o seu coração. E isso publicamente. Isso é celebração. Terceira lição que nós tiramos aqui, igreja, é que a celebração, ela não pode ser de qualquer jeito. Não se celebra de qualquer jeito. A celebração é com júbilo. Mas o que é júbilo, pastor? Júbilo significa aquela alegria que você não consegue esconder de ninguém. Assim como nós não conseguimos esconder a nossa tristeza excessiva, preocupação excessiva, a nossa condição real, alegria também nós não conseguimos esconder. O júbilo é isso. É uma alegria que você não consegue esconder de ninguém. Não consegue enganar a ninguém. Quem te vê, sabe. O seu semblante está dizendo que você está feliz. Se você me vê, você vai ver que eu estou feliz.
Isso é júbilo. A celebração não é celebração se for de qualquer jeito, se for de cabisbaixo, se for com tristeza, se for com semblante descaído. Isso não é celebração. Celebra-se com júbilo. Celebra-se com júbilo. E em quarto e último lugar, igreja, celebrai com júbilo ao Senhor. A celebração é ao Senhor. Não é a qualquer pessoa, segundo o texto, é ao Senhor. Nós celebramos muitas pessoas, principalmente na época de hoje, nós celebramos muitas pessoas. E eu digo isso na forma de dizer, não que literalmente nós celebramos outras pessoas, mas nós estamos numa época em que pessoas celebram pessoas. E isso é muito sério. E é uma celebração com tônica de adoração, com tônica de uma exaltação quase que divinizada. Muitos celebram o seu Deus, o seu ídolo, na política. Muitos estão dispostos a matar ou morrer por causa do seu ídolo político. Muitos estão sequestrados nas suas mentes por causa das suas ideologias políticas. Perderam o raciocínio, perderam a capacidade de avaliar, de analisar, de raciocinar. Perderam a referência, que é a palavra de Deus. E daí tornaram-se cegos e não conseguem enxergar absolutamente mais nada além da sua ideologia. Igreja, isso não é para nós. Isso não é para o povo de Deus. O povo de Deus tem uma referência única, que é isso aqui, Bíblia Sagrada. Nós não podemos permitir que as nossas mentes sejam sequestradas por A, B, C ou D. Há muitos teólogos que foram sequestrados nas suas mentes e raciocínios por causa dos seus ídolos. Muitos foram sequestrados nas suas mentes por João Calvino, outros por Armínio. E não conseguem enxergar mais um palmo na frente dos seus olhos. E se tentar debater alguma discordância da briga e da inimizade, assim como já foi lá com ele em Genebra, que uns discordou, isso está nos anais da história, e foi queimado vivo numa fogueira com lenha verde.
uma mente sequestrada, perdeu o raciocínio, a capacidade de avaliar, de analisar. Às vezes, queridos, quando estou num debate, num nível mais elevado, dependendo das pessoas, eu digo, olha, hoje só existem 2 padres e 2 pastores no Brasil. Mais ninguém. E esses 2 padres e 2 pastores são os mesmos. O que eles disserem está dito, como diz outro, prego batido, ponta virada. E o que passar disso é briga na certa, ao ponto inclusive de chegar à morte. E qual é o meu raciocínio? O meu raciocínio é o seguinte: isso não é uma verdade no nosso meio. Louvado seja Deus por isso. E eu sei do que estou falando. Porém, no sentido superlativista, exagerado, eu digo isso. Só há 2 padres e 2 pastores no Brasil. E esses 2 padres e 2 pastores chamam-se Lula e Bolsonaro. Se você é de Lula, em tese, tá, querido? Se você é de Lula, eu posso falar o que for aqui, mostrar na Bíblia que você não me obedece. Se for o contrário de Bolsonaro, do mesmo jeito. Porque o que ele diz, o que ele pensa, a ideologia dele está acima da palavra de Deus. Por ele eu morro e mato, se for preciso. Mentes sequestradas ideologicamente. Nós temos uma Bíblia, igreja. Nós temos uma referência a isso aqui, palavra de Deus. Celebrai com júbilo, não o meu ídolo político ideológico, mas ao Senhor. Ao Senhor. Esses dias eu estava conversando com um pastor, professor de seminário, homem muito bem preparado teologicamente. Ele me convidou para um café. Eu até espantei, porque há tempo que eu não me encontrava com ele. Eu até pensei que ele quisesse dizer alguma coisa, mas não, ele queria só realmente tomar um café e conversar. De repente ele queria abrir o seu coração e enfim, um momento de pastoreio. E eu fui. E nós gastamos um tempo longo na manhã nesse café. E falamos sobre muitas coisas. E aí eu disse uma coisa, eu falei, olha, os reformados, incluindo eu, que não levanto essa bandeira, mas eu sou produto da reforma protestante do século XVI, 31 de outubro de 1517, com Martinho Lutero, na Alemanha. Eu disse para ele, olha, existem 5 pontos do calvinismo em torno de quem, ou do que, os reformados pautam os seus raciocínios teológicos. São as 5 solas, conhecidos 5 solas. Só Cristo, só Deus, só a Bíblia, só a fé, enfim, 5 solas. Eu disse, olha, de 2 uma, ou a gente coloca 6 solas, ou a gente volta para uma sola.
Ou a gente acrescenta só o Espírito Santo também, porque se eu coloquei o Pai e o Filho, por que eu não coloco o Espírito Santo também? Qual o argumento? Mas eu voltaria apenas para uma sola Escritura, só a Escritura. Por quê? Porque é a partir das Escrituras que eu conheço todos os demais, que eu conheço Deus, que eu conheço o Espírito Santo, que eu conheço Jesus Cristo, que eu conheço a adoração, enfim, por onde eu me norteio. Por onde eu me norteio. A Bíblia é a nossa referência, igreja. Não são as ideologias que nos cercam. Os irmãos estão bombardeados por uma notícia que teve uma repercussão universal lá nos Estados Unidos. Um rapaz de família foi para a faculdade. Na faculdade certamente teve a sua mente sequestrada e foi e matou um outro, de uma ideologia, de um pensamento diferente. Isso teve uma repercussão universal. E ninguém sabe onde é que isso vai desembocar. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que eu não vou dizer muitos, porque eu não tenho prova se são muitos, mas pelo menos alguns celebraram esse ato e até estenderam esse ato a outras pessoas, celebraram, enalteceram publicamente, honraram esse ato publicamente. Tem que fazer também com fulano, ciclano e beltrano, simplesmente por causa de uma mente sequestrada ideologicamente. 70% dos nossos jovens, infelizmente, quando digo nossos jovens, são os nossos jovens das nossas igrejas. 70% têm as suas mentes sequestradas nas faculdades. Se afastam da igreja, se afastam dos caminhos do Senhor, principalmente aqueles cujas famílias, cujos pais, cujo pai, cuja mãe não são firmes, não sabem exatamente o que querem. E daí os filhos não têm referência em casa. O pai e a mãe não dão um norte, é por aqui. E aí, como eles já estão sem referência, o que ouvem lá com argumentações profundas, vão servir de referência para eles. 70% se afastam dos caminhos do Senhor. E desses 70%, 10 ainda ficam meilá, meicá, mornos, associando a vida da igreja, a vida com Deus e a vida lá fora. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Escolha hoje a quem sirvais. É Calvino? Seguiu. É Armínio? Seguiu. É Lula? Seguiu. É Bolsonaro? Seguiu. Qual é o seu Deus? Qual é o seu ídolo? Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Nós não somos ímpios, igreja. O que é o ímpio? É um tipo de gente comparado à folha seca, tangida pelo vento. O vento sopra para lá, ele vai, sopra para cá, ele vem.
Repito, nós temos uma referência, e essa referência é palavra de Deus. Servir ao Senhor com alegria, mas servir ao Senhor. Nós temos um objeto de celebração já definido nas Escrituras, é o Senhor. É o Senhor. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Vá para a sua casa, meu querido, com um entendimento, com uma compreensão de que a sua mente precisa estar sequestrada pela palavra de Deus, por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo, pela palavra dEle. A menos que não tenha tanta definição do que realmente quer da sua vida futura, se realmente quer céu ou não quer céu. Mesmo o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem das autoridades políticas, o meu socorro não vem dos santos das imagens, meu socorro não vem de nenhum ídolo construído na mente, ou num laboratório, numa oficina de fundo de quintal. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não permita que a sua mente seja sequestrada. Você tem um pensamento, você tem uma linha, você tem uma ideologia pautada na palavra de Deus. Mas permita que essa sua mente seja aberta para aprender a partir da palavra de Deus. Conversando hoje, com um pastor, sabe o que ele me disse? Eu quero que o Bolsonaro vá para o inferno. Eu disse: isso me assusta, porque eu quero que ele se converta e vá para o céu, quero que o Lula se converta e vá para o céu, quero que os políticos e os juízes se convertam e vá para o céu. Ah, mas se você está me condenando, também passou fulano, ciclano, beltrano, foi citando nomes, também eles estão errados. Eu disse: a sua referência não são esses homens. A sua referência seja a Bíblia, aquela que você tanto cita. E essa Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que todos sejam salvos. Afinal, está pregando para quem? Desejando o quê? Jesus não veio para os sarados, para os sãos e os sadios. Jesus veio para os pecadores e os doentes. Para esses que Jesus veio. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Deixa eu só encerrar com a última colocação que nós aprendemos nesse versículo, queridos. Por último, aprendemos a universalidade da celebração. A ordem da celebração não é só para você e para mim. A ordem da celebração é para todas as terras. Universalidade da celebração é para o universo humano, é para brasileiros, é para americanos, é para europeus, asiáticos, preto, branco, amarelo,
rico, pobre, culto, analfabeto, a ordem da celebração é para todos. É para todos. Desejo do meu coração, igreja, é que quando você lê esse versículo novamente, você não se esqueça do que verdadeiramente o Senhor está querendo dizer para nós. Esses dias, bem recente, eu em casa, uma irmã mandou um print anotado num texto que eu havia pregado, com a data. Eu achei muito importante. A gente nunca consegue repetir uma mensagem, mas ela anotou para a edificação dela. Anote isso, se não no papel, no coração, para quando você ler, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, que isso tenha um sentido mais profundo para o seu coração. Nós oramos para que isso possa verdadeiramente acontecer e acalentar nas nossas vidas. Vamos orar, igreja. Não ore por outro agora, ore por você, ore pelo seu coração, pela sua mente. Sua mente precisa ser sequestrada pela palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, venha cativar, cooptar a nossa mente, o nosso coração, pelos princípios da Tua palavra. Deus, remova de nós qualquer espírito de idolatria, Senhor, a homens, sejam eles quem forem, ou qualquer um outro tipo, espécie de ídolo, morto ou vivo, em nome de Jesus. Faça isso, Espírito de Deus. A nossa mente precisa estar cativa pela Tua palavra, livre, liberta, para poder crescer na compreensão, no entendimento daquilo que o Senhor pode nos ensinar. Oramos, Deus, em nome de Jesus, aleluia, amém.